pessoal de casa, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila, eu sou professora para educação infantil, pedagoga e eu amo histórias. E você aí de casa também gosta? E hoje nós estamos aqui com o nosso segundo vídeo do nosso especial Raízes Africanas deste ano. Então, nós viemos aqui para poder dar 5 dicas de livros diferentes para você sair do usual, para a gente trabalhar as culturas africanas com as crianças e também a valorização da cultura negra. Mas antes disso, eu queria muito que vocês assistissem ao vídeo que eu ensinei a fazer essa casa africana aqui maravilhosa que eu fiz com as minhas crianças em sala e eu acho que vocês vão adorar. Então agora vamos para as nossas dicas literárias de hoje. E o primeiro livro se chama Um Safari na Tanzânia. E ele foi escrito por Laurie Krebs e Julia Carnes. E, gente, esse livro foi um achado. Ele tem disponível na biblioteca da minha escola, mas vocês conseguem acessá-lo também facilmente fazendo compra, né, na Amazon, por exemplo, ou então verificar na escola de vocês também se tem. E as minhas crianças, gente, se apaixonaram por esse livro, que ele vai contando a história, né, de um adulto e um grupinho de crianças que vão passeando pela África, né, em um safari, e eles são de uma tribo. E eles são de uma tribo chamada Maasai. Então, muito característica, né? A gente já conhece, só da gente ver quando a gente observa a imagem, né? Quem já estudou um pouquinho, consegue observar como eles são característicos, né? Os trajes, né? As vestimentas e também os adornos, né? E eles vão passeando pela Tanzânia, pelo safari, e vão descobrindo animais e contando os animais, né? Então, por exemplo, passeando pelo deserto, consegui observar 5 leões. E aí mostra como é o número 5 na linguagem deles, né? Então, por exemplo, o 5 se chama Uni. Então, eles vão contando, né, os números, passando as páginas e apresentando também animais característicos da região. Por exemplo, o gnu, que não é um animal que a gente tem acesso aqui no Brasil, né? Então, as crianças conseguem também entender um pouco da cultura, né, através desse livro. E ele é riquíssimo em detalhes. Ao final dele também, a gente tem algumas características, eles mostram alguns países da África, as características dos animais, os números, como é a contagem dos números. Então, é um livro que dá pra gente utilizar ao longo do ano inteiro com as crianças e até mostrar para elas também outros idiomas, né? Então, eu já estou começando esse trabalho com as minhas crianças para elas, né, começarem a identificar. O em português é um. E na linguagem da Tanzânia, como que é, né? Então, eles estão adorando. Agora, vamos para a nossa segunda dica de hoje. E o segundo livro de hoje é um livro brasileiro. Ele se chama Chico Juba e foi escrito por Gustavo Gaivota e as ilustrações foram feitas por Rubem Filho. E, gente, esse livro é um achado. Além, né, de trabalhar com as crianças essa característica do cabelo, né? Então, ele vai contar uma história de um menino que ele era um inventor, ele era um cientista que inventavam shampoos diferentes porque ele queria transformar o cabelo dele, né? Ele tinha dificuldade de aceitar o cabelo dele da maneira que era. Então, ele inventa um shampoo para tentar deixar o cabelo mais solto, abrir os cachos e vai inventando vários tipos de shampoos diferentes. E no final, né, ele descobre o que é mais importante, né? Que o importante é a gente valorizar as nossas raízes e aceitar o nosso cabelo do jeito que ele é, assim, né? Quem tem cabelo cacheadinho, aceitar o cabelo cacheadinho, né? E é um livro, gente, cheio de humor, né? Então, a maneira como ele vai trabalhando é tão sutil, né? Não é nada forçado, é muito sutil e também cheio de humor. As crianças adoram observar, né, as cenas, ele é cheio de detalhes, então elas gostam de observar as imagens. É um livro excelente para a gente iniciar o trabalho com as crianças pelos cabelos, que é algo que a gente escuta muito elas falando, né? Às vezes as famílias, elas escutam de outras pessoas e toca muito, né, o nosso coração quando a gente
discute essa temática, então é importante trabalhar com ela desde cedo com as crianças. Agora vamos para a nossa terceira dica de hoje? E o terceiro livro tem uma temática também parecida com a do segundo, que é sobre o cabelo. E ele se chama Meu Crespo é de Rainha. E ele foi escrito pela Bell Hooks. Gente, esse livro também é maravilhoso. Ele é indicado para as crianças um pouquinho mais novas, né? Eu usaria para crianças aí de 2 a 5 anos. E ele vai contar a história de uma menininha também na sua descoberta pelo cabelo, né? E ela vai lá nas suas origens, na ancestralidade, né? Falando que o cabelo dela é de rainha, que é maravilhoso, né? Então também, assim como outro livro, é super importante para a gente trabalhar com as crianças essa questão da aceitação do cabelo, que está intimamente ligada às nossas raízes, às nossas heranças, e por isso esse trabalho com as nossas raízes africanas também. E agora vamos para a nossa quarta dica de hoje. E o próximo livro, eu confesso que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo agora esses dias. Ele foi escrito pelo Lázaro Ramos, em parceria com o Mundo Bita, e ele se chama Eu Sinto o que Eu Sinto. Gente, esse livro é maravilhoso. A história dele é um pouco maior, então eu indicaria para as crianças que estão aí com 6 a 10 anos, e ele tem um quantitativo, né, maior de páginas. E em cada página, né, ele vai contando a história de um menino, né, que é negro, e ele vai descobrindo alguns sentimentos e nomeando os sentimentos, né? Então, por exemplo, ele tropeça no chão e, né, ficou com raiva porque ele caiu, tropeçou e derrubou alguma coisa. Então, todos os sentimentos vão escritos em algum cantinho da página pra gente identificar. E, por exemplo, raiva, e a raiva vem escrito assim no meio das pedrinhas que estavam ali na grama, né? Então, além dele ir descobrindo esses sentimentos, ele vai também fazendo uma comparação, né? Um retorno às suas origens, e vai contando a história de um casal, né? De crianças que moravam na África, né, que eram seus antepassados que vieram para cá. Então ele faz esse paralelo também e é muito interessante. É um livro com ilustrações maravilhosas e também com música, né? Então no próprio livro a gente tem umas músicas, eu não tenho certeza, mas eu acredito que algumas delas foram também gravadas pelo Mundo Bita, né? Por isso essa parceria. Então vale muito a pena conferir. E agora nós vamos para a nossa quinta dica de hoje. E o nosso último livro de hoje, gente, é uma fofura. Ele se chama O Menino Nito e foi escrito pela Sônia Rosa e ilustrado pelo Vitor Tavares. Gente, esse livro, apesar de não ter uma temática voltada aí para as nossas raízes africanas, ela tem como personagens principais crianças, né, e adultos também, que são afrodescendentes, né? Então, crianças negras. E isso é algo que eu já falei até em um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês nos cards, de dicas de como a gente trabalhar a consciência negra na educação infantil, que é a gente apresentar para as crianças. Elas precisam ter contato com personagens principais, com histórias que tenham personagens negros. E esse livro é um exemplo disso. É um livro que conta a história desse menino Nito, que ele vivia chorando. Desde pequenininho, ele chorava pra tudo. Chorava sem motivo, chorava com motivo. E aí, um certo dia, o pai dele chegou pra ele e falou: Nito, homem não chora. Você já está virando um rapaz e homem não chora. Engula o seu choro. E esse livro, gente, me tocou muito, porque foi algo que eu vivenciei já na minha infância. Uma professora, né, teve essa fala comigo de engole o choro. E até hoje isso me marca. Quando eu falo, eu até arrepio, né? E ele vai trabalhando essa questão. Então, ele vai guardando o choro. Ele constrói um muro bem gigante para poder guardar todo o choro dele. E chega um certo momento que ele fica doente. Ele não consegue nem levantar da cama, porque o choro dele, o sentimento dele estava todo guardado ali. Ele não conseguia colocar para fora. Então o médico, né, vai até sua casa e fala para ele deschorar tudo que ele tinha guardado. Gente, é muito bonitinho.
essa questão, né, de como é importante a gente sim nomear os nossos sentimentos, a gente chorar quando a gente precisa chorar, né? Então, o médico, né, vai fazendo ele de chorar e também a família vai percebendo e o pai dele depois chora junto com ele, a mãe chora junto também, vai percebendo como é importante a gente conversar sobre os sentimentos, a gente externalizar o que a gente está sentindo, né? E é algo que a gente precisa muito trabalhar hoje em dia com as crianças, essa questão dos sentimentos, essa questão do choro, né? Que não tem problema chorar. A gente não pode chorar sem motivo, mas a gente precisa sim colocar o que a gente está sentindo para fora, de forma respeitosa. E cabe à escola, né? A gente formar as crianças nesse sentido também em parceria com as famílias. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tenho também um primeiro vídeo com mais 5 indicações de livros que eu vou deixar aqui nos cards. E se você tem um livro aí também que você adora trabalhar sobre essa temática, já coloca aqui nas descrições, aqui nos comentários, que nós vamos amar. E a nossa dica bônus, gente, que não poderia deixar de ser o nosso pequeno livrinho aventureiro. Sim, nós escrevemos um livro, nosso primeiro livro físico, e ele tem como personagens principais uma criança negra, né, que é o João, e a sua mãe. Então, gente, esse livro é um encanto. Eu sou suspeita para falar, né, mas ele ficou maravilhoso e conta a história de um menino que um dia aconteceu algo muito estranho com ele dentro de casa. Um livrinho caiu da estante. E ele começou a ficar muito preocupado com esse livrinho. Será que esse livrinho se machucou? E aí conta a história dele se apaixonando pela leitura e tentando ajudar o seu livrinho. É um livro super interessante, dá para vocês utilizarem com as crianças desde bem pequenininhas. Então a gente já tem crianças de 1 aninho que já estão apaixonadas pelos livros, por esse livro, sabendo contar cada página dele, até crianças na faixa etária de 8, 9 anos que já estão aí alfabetizadas e já conseguem lê-lo. Ele é todo em caixa alta com ilustrações, vocês conseguiram ver, né, de muita qualidade e também com a poesia visual, que foi algo que a gente trabalhou muito. Então todas as ações do livrinho, né, a gente tem aqui nas letras também. Por exemplo, o livrinho caiu, aí as letras estão caindo. Então, se você quiser adquirir o nosso livro, eu vou deixar o link da nossa loja e a gente está com uma promoção com frete grátis para todo o Brasil e ele está saindo apenas no valor de R$35. Espero muito que vocês tenham gostado das nossas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo!